E no Papo Reto com o Profissional em Destaque, o assunto é potencialidades, mercado e desafios da suinocultura no Brasil. E para falar sobre esse tema tão abrangente, está aqui ao meu lado o zootecnista e especialista em suinocultura, Marco Aurélio Costa. Ele que já trabalha há muito tempo no segmento. Seja bem-vindo, Marco Aurélio, aqui aos estúdios, ao nosso programa Urbana Caipira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa do canal Urbana Caipira, que abre mais um canal para os profissionais da área, né, poderem mostrar seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. É um espaço que a gente tem muita alegria de poder compartilhar com todos os nossos telespectadores e espectadores, todos que acompanham. Trazer sempre conhecimento é muito bom, né? Como se diz, quem conhece a verdade, né, não perece, né? Exatamente. E para falar de suinocultura, como que está o mercado atual hoje dos suínos hoje? Como que está a situação hoje? Bom, Vanessa, a realidade hoje do nosso mercado ela é extremamente desafiadora. Nós estamos passando pela maior crise histórica, né, do setor, porque a gente vem desde o ano passado com uma realidade onde nós estamos produzindo mais do que o mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, está sendo capaz de absorver. Então nós temos uma crise de oferta e além dessa crise de oferta, nós temos também uma situação de crise de custo, porque a crise de custo ela traz hoje um desafio muito grande com relação a os grãos, que o suíno quanto as aves são os maiores consumidores. Então, nós temos um custo alto do milho ao longo desses últimos meses, né? E também um custo alto do farelo de soja. Isso faz com que o cenário nos traga uma situação de crise de custo e crise de preço do suíno, por causa do aumento da oferta. Então, a gente está num momento extremamente desafiador. Delicado. Delicado dentro do nosso setor. A gente sabe que a suinocultura no Brasil, o nosso país está em 4º lugar no ranking mundial. Mesmo diante de todas essas dificuldades, a que se deve tudo isso? Como que o nosso país pode, por exemplo, tem essa possibilidade, no caso, de saltar para as primeiras posições? Essa questão do país estar em 4º lugar, mesmo diante de toda a crise, tem essa possibilidade dele saltar ou não? Como é que é essa situação hoje? De fato existe. Também é um grande desafio. A pergunta é bem colocada porque nós somos muito eficientes. Nós estamos na 4ª colocação em produção, ou seja, somos o 4º maior produtor de carne suína mundial e somos o 4º maior exportador também, né? Só que as 3 posições, no caso de produção, são ocupadas por grandes players. É a China, a União Europeia e os Estados Unidos. Na parte de exportação, os grandes players são a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, né? E nós podemos crescer, sim. Inclusive o Brasil é o que tem a condição e tem área para, de fato, absorver toda a demanda que, se nós aumentarmos o nosso plantel comercial, nós temos condição e temos terra para plantar e colher o grão, tanto o milho quanto a soja, que é o grande desafio dos outros players, porque eles já estão limitados em termos de área para aumentar a produção de grãos e, consequentemente, para aumentar o seu plantel. Inclusive na Europa, em função de restrições ambientais, alguns países já estão fomentando a redução do plantel. Por quê? Porque tem a dificuldade tanto da nutrição, né, dos grãos, e tem a questão também da geração de dejetos e então da parte de meio ambiente. E o Brasil não, o Brasil tem todo esse potencial, mas isso daí é um trabalho a médio e longo prazo, né, para que a gente consiga galgar posições aí dentro do mercado mundial.
mesmo com todos esses, você falou que todos esses avanços que o Brasil tem, isso se deve a que questões tecnológicas, se deve a questões de implementos, as novidades no mercado, a que se deve todo esse avanço em relação aos outros países aqui no Brasil? É uma boa pergunta também. Nós somos extremamente eficientes. Nós temos hoje uma taxa de desfrute de rebanho muito alta. Nós estamos colocados entre os melhores do mundo quando nós falamos em desmamados por fêmea por ano. E isso traz, então, essa produtividade. E a que se deve ela? Realmente ao investimento em tecnologia, as nossas entidades de ensino que hoje realmente, e pesquisa, que hoje realmente trazem um avanço tecnológico para os nossos produtores. E esse avanço ele vem primeiramente com o avanço genético, né, onde as fêmeas têm uma prolificidade maior. Depois vem o avanço com nutrição, o avanço com a parte ambiental, a parte de manejo. Todo esse processo, então, ele é carreado pelo avanço do potencial genético do animal. Quando o animal nos mostra que ele tem aquele potencial, então nós vamos trabalhar para que a gente alcance aquele potencial genético. E hoje, nós já temos situações de granjas no Brasil desmamando em torno de 40 leitões por ano. E então são números aí próximos aos números da Europa, né? E a gente já tem essa realidade aqui no Brasil. Então nós somos muito eficientes. Em função disso é que a gente consegue estar entre os maiores players do mercado mundial. A tecnologia, o investimento genético também é de grande importância para esse avanço todo, né? Sem dúvida. E as vantagens do setor? A gente sabe que a suinocultura tem uma cadeia produtiva muito extensa, né? Quais são as vantagens do setor? O setor, a grande vantagem do setor é que ele, juntamente com a avicultura, é o setor que mais cria emprego dentro do agronegócio. É um grande criador e fomentador do crescimento de regiões. A gente tem um exemplo aqui em Goiás com o projeto da Perdigão, o projeto Buritis, que foi implantado aí há mais de 30 anos, em torno de 30 anos, mas que mudou o panorama da região de Rio Verde. Porque existe um número que, para cada um emprego gerado pelo processo da cadeia de suínos e aves, existe 3 empregos indiretos. Então, é uma atividade muito forte em geração de emprego. A outra vantagem é que é uma carne extremamente saborosa. É uma carne saudável, extremamente saborosa, e que vem ganhando também novos consumidores no nosso país, porque a gente, em termos culturais, a gente sempre teve a carne bovina em primeiro, a carne de aves em segundo e a carne de suínos em terceiro como consumo per capita. Já se inverteu, a carne de aves hoje é a maior consumidora, mas a carne de suína vem conquistando o seu espaço. E hoje a gente já está aí com um consumo per capita em torno de 20 quilos por habitante por ano. É uma atividade desafiadora? Sim, mas quando ela é bem conduzida e a gestão correta, ela é uma atividade também extremamente lucrativa. Rentável. Rentável. Quando a gente tem, eu sempre falo dos 3 pilares da eficiência na suinocultura. O primeiro pilar é a compra da matéria-prima, principalmente milho e soja. Economia. Segundo pilar é comprar certo, no momento certo, na janela certa, no momento da colheita. Então, aquele produtor que tem essa eficiência nesse pilar, ele já está na frente. O segundo pilar é a eficiência interna dos índices zootécnicos, da produtividade do rebanho, né? Então, se ele aí envolve genética, nutrição, manejo, sanidade, ambiência, envolve vários fatores dentro desse pilar. E o terceiro pilar é a comercialização, né? Você comercializa e vende bem o seu produto, com certeza você então vai estar aliando esses 3 pilares, trazendo rentabilidade para a suinocultura. Ela te traz essa rentabilidade porque mesmo em momentos de dificuldade, de crise, normalmente você fecha o ano no azul. Isso é bom, né? A gente já falou das vantagens.
você começou a entrar nos desafios, né, que são inúmeros, né? Um deles é a questão da crise atual, né, que os produtores estão enfrentando. Mas tem mais algum desafio que o produtor... Para a gente está deixando muito claro, a nossa conversa é um papo muito aberto, muito reto, né? Para que o produtor não entre também falando assim, nossa, eu imaginava que era isso, mas como todo setor, como todo segmento, tem dificuldade, né? E tem desafios, mas também tem muita coisa boa. Você já falou bastante situação boa, mas quais são os principais desafios hoje? Os principais desafios hoje Além da crise, né? Além da crise, quando você, vamos dizer que está querendo entrar na atividade de suinocultura. Bom, é um investimento alto, não é um investimento baixo, desde que você vá fazer uma atividade com alta tecnologia, né? Porque você tem que investir mesmo no plantel genético, você tem que investir em boas instalações. Então, é um desafio entrar na atividade. Depois que você entra na atividade, você tem que realmente montar toda uma equipe, você tem que pensar naqueles 3 pilares que eu falei, né? Então, a suinocultura, ela vem se profissionalizando a cada ano. Aqueles menos profissionais, as crises estão expurgando do setor. Não sustentam. Não se sustentam. Então, é um desafio, sim, entrar, mas, ao mesmo tempo, quando você entra e você realmente consegue fazer a roda girar, aí você vai ter o benefício. E a gente tem, como eu te falei, grandes perspectivas no médio e longo prazo, tanto no aumento do consumo interno, quanto no aumento do nosso volume exportado. Então, em termos de desafio, eu coloco assim, mas o principal agora é conseguir passar esse momento de crise. Né? Exatamente. E para superar esses desafios, o que o produtor tem que estar atento? Criador, né? Ele tem que estar atento na eficiência da produção. A eficiência, se ele não for um bom gestor, ele não vai ficar na atividade. E a eficiência é o que eu te falei, ele tem que comprar bem o grão, ele tem que produzir bem o animal dentro da granja e ele tem que comercializar bem esse animal que ele produz. Isso nós estamos falando do mercado independente, né? Quando a gente vai para o mercado de integração, não. O integrado, ele não tem ação sobre a produção como um todo, né? Ele participa de parte do negócio. Então, ele é um corresponsável pelo processo. Isso no mercado integrado. Já no mercado independente, não. Você é responsável por 100% do negócio. O negócio é seu. Se esse negócio está dando lucro, o lucro todo é seu. Se está dando prejuízo, o prejuízo é todo seu. No mercado da integração, não. É dividido essas responsabilidades. Nós já falamos de mercado, potencialidade, desafios, potencialidades, perspectivas. Quais são as perspectivas para a suinocultura nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são? A gente já comentou, mas falando novamente, o Brasil é o país que tem o maior potencial de crescimento de produção de alimentos do mundo. E dentro dessa cadeia de produção de alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, a suinocultura então está inserida dentro dessa cadeia, que é muito nobre isso, né? Produzimos comida, produzimos alimento para o mundo. E nós temos potencial de realmente dobrar o nosso plantel comercial para que atenda a demanda de crescimento para essas próximas décadas. Existe um número da ONU, né, que fala sobre o crescimento populacional, né, que a gente vai chegar aí próximo de 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, a demanda por aumento de produção de alimentos, ela tende aí até nesses próximos 20 anos aumentar em torno aí de 30%. E quem que vai produzir esse alimento? Somos nós. O Brasil é que vai produzir a maior parte desse alimento, porque nós temos terra, nós temos chuva, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento e realmente temos capacidade de aumentar essa produção. Então, as perspectivas a longo prazo são muito boas. Logicamente, o momento, como já comentado, é um momento ruim, atenção, né? De ter mais atenção. mas que vai passar
e que precisa ser pensado também a perspectiva no médio e no longo prazo. Por isso que é importante fazer um planejamento, ter uma gestão, né, para que o seu negócio, né, não, como se diz, seja uma furada, né? Sem dúvida. E para finalizar, qual a dica que você deixa para o nosso produtor que está pensando em investir na suinocultura? Qual que é a dica que você deixa para eles? Eu acho que a dica é, quer entrar no negócio, vá conhecer os produtores eficientes, vá buscar os parceiros que possam trazer o conhecimento que eles têm e vá realmente conhecer quem é eficiente, né? Porque a atividade ela é apaixonante, quem entra na suinocultura não sai da suinocultura, é apaixonante sim, é um reloginho que semanalmente você está fazendo cobertura, está tendo parto, está tendo desmame, está tendo transferência para creche, para terminação e está tendo venda. Então, quando esse relógiozinho está funcionando direitinho, a filha está em alta. Boa, é muito bom, é muito interessante. Então, a dica que eu dou para aquele que tem interesse em entrar na atividade é essa: busque informação, faça um plano de negócio, vá buscar informação para quem realmente é do setor e que entenda do negócio e que seja eficiente, ok? Marco Aurélio, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, por estar compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Eu sei que é vasto o conhecimento que você tem. Nossa próxima pauta, você também pode deixar aí sugestão de assunto sobre a suinocultura, né? Que o Marco Aurélio é fera para falar sobre esse assunto. Depois a gente pode falar também sobre nutrição, né? Que a cadeia produtiva do suíno também é bem extensa. Nutrição, genética, matrizes. É bem extensa, eu não vou falar de tudo não, porque é muito grande, né? Mas eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente aqui no Urbana Caipira. Eu que agradeço pelo convite novamente e fico à disposição. Caso você ache interessante, a gente pode retornar sem dúvida. Nutrição, inclusive, é a área dentro da suinocultura que eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa multinacional de nutrição, então também é um assunto que a gente domina bem, né? Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir as nossas redes sociais, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, tanto no Instagram quanto no Facebook. A sua participação é muito importante. Manda aí a sua sugestão de assunto, deixe seu comentário sobre o que você quer que a gente fale aqui e também a sua sugestão aí. Muito obrigada!